Vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel, edição de sábado, 10 de setembro de 2022. É dia de São Sóstenes, São Jader, Santa Cândida Menor. São outros santos ainda que nos protegem. Não vou dizer todos, porque são vários santos a cada dia. Pessoas que viveram uma vida em Cristo e que foram canonizadas posteriormente, após a sua morte, pela Igreja Católica Apostólica Romana, que vivencia a 23ª semana do tempo comum. Olha a fase da Lua, que começa no dia 10, que é hoje, às 6 horas e 59 minutos, é a Lua cheia, hein? Então, temos uma nova fase de Lua neste sábado. Vamos só conferir aqui para vocês essa nova fase de Lua neste sábado, começando então a Lua. Deixa eu só me orientar aqui. E às vezes a gente tem que confirmar, né? Nem tudo a gente tem de cabeça, é muito difícil. Exatamente, é lua cheia 6h59, começa então neste sábado. Agora eu vou falar para vocês sobre a passagem do ano. Já estão se passando 253 dias do ano, faltando 112 dias para terminar 2022, hein? 112 dias para o término. Vige a estação do ano do inverno brasileiro, iniciada em 21 de junho. A primavera começará neste mês de setembro, dia 22. Setembro é o 9º mês do ano e tem 30 dias, mês consagrado à Bíblia e também o mês da pátria. Todo este mês é dedicado à nossa independência, comemorada no dia 7 de setembro, bicentenário da independência, 200 anos em que Dom Pedro I deu o grito do Ipiranga, no estado de São Paulo, né? Quando recebeu uma carta da princesa Leopoldina, sua esposa, né? Encorajando Dom Pedro a tomar essa medida. Olha, o sábado ainda é Semana da Pátria, o último dia da semana, né? Então a Semana da Pátria termina neste sábado, que é dia do gordo. Olha aí, quando falo em gordo eu me lembro do saudoso Jô Soares, que morreu recentemente. Ele sempre falava, viva o gordo! Ele falava, veja o gordo! 2 programas que ele teve, Viva o Gordo e Veja o Gordo, este último no SBT, quando ele foi contratado pelo Silvio Santos. Então, dia do gordo, Dia Mundial da Prevenção do Suicídio também. Alguns indicadores da economia brasileira. Atenção, salário mínimo em vigor, R$ 1.212. Taxa Selic, 13,75% ao ano. Inflação dos últimos 12 meses medida pelo IPCA do IBGE, 10,07%. A inflação que está em queda, graças a Deus, aqui no nosso país. Vamos à loteria de números, porque hoje tem novo sorteio da Mega Sena e ela está acumulada. Mega Sena acumula e vai a 70 milhões de reais. Olha, o concurso 2517 da Mega Sena, realizado na quinta-feira, excepcionalmente nesta semana, por causa do feriado do dia 7. Então foi realizado na quinta, dia 8, no Espaço da Sorte, em São Paulo. Não teve acertador para 6 dezenas, a faixa principal. Os números sorteados foram, atenção para as dezenas sorteadas, 01, 05, 06, 16, 22 e 39. O próximo concurso, 2518, será neste sábado, hein? Então, hoje, atenção, hein? Dia 10 de setembro de 2022. A estimativa de prêmio é de 70 milhões de reais, já existindo um acumulado superior a 57 milhões 698 mil reais.
Olha, no sorteio da quinta-feira, quem fez 5 números terá direito a R$ 38.906. Foram 106 ganhadores. Os 8.240 que fizeram a quadra, que fizeram 4 números, vão receber R$ 782. A arrecadação total foi de R$ 78.277.567. Quem vai apostar neste sábado pode fazê-lo até às 19 horas, em qualquer lotérica do país ou pela internet no site, no portal da Caixa. É o loterias.caixa.gov.br. A aposta mais simples, com 6 dezenas, custa R$ 4,50. Os prêmios do concurso são sorteados a partir das 20 horas. Jornal A Tribuna é o único que circula de forma impressa e também online, né? Forma impressa é o único que vai para bancas de jornais, padarias, lanchonetes, aqui no Espírito Santo, no estado do Espírito Santo, em vários municípios. Vamos às manchetes do jornal de sexta-feira, 9 de setembro de 2022. Vamos falar de futebol, que o pessoal gosta muito de futebol. Quem me segue aí gosta muito de futebol e atrai muitas pessoas, muitos leitores, muitos espectadores. Coluna do Gilmar Ferreira, rally de jogos pelo Brasileirão e a reta final da Copa do Brasil separam o Flamengo da glória eterna. Esportes, Brasil, ainda tem mais esporte. Brasil se vinga da Argentina e avança no Mundial de Vôlei. Filipinho, novo rei do surf. Classificação dos maiores campeonatos, confirem a tribuna de sexta-feira. O adeus a Elizabeth II. Desafios do novo rei. A rainha Elizabeth II, que por 7 décadas ocupou o trono britânico, morreu aos 96 anos e agora será sucedida por Charles III, o seu filho mais velho. Quadrilha dá golpes em caixas eletrônicos e idosa perde 10 mil. Bandidos se passam por clientes para cometer crimes em bancos na Praia da Costa, aliás, Praia do Canto e Jardim da Penha, na capital, em dia de pouco movimento. Uma das vítimas foi uma aposentada de 84 anos. Salão condenado por deixar feridas em sobrancelha de cliente. Motorista do Transcol, que para quem não sabe é o transporte público da Grande Vitória, Espírito Santo, motorista do Transcol é assassinado pelo irmão a golpes de marreta. Minha nossa, violência, né, gente? É um fratricídio se realmente se confirmar. Coluna Nutridicas, comemoramos o dia do Hot Dog Day. E para fazermos um cachorro-quente saudável, precisamos de pouca grana. Famílias de olho no sorteio de Vales Compra, no Classe Fácil. Aposentados pressionam pelo 14º do INSS neste ano. Nota policial, drogas apreendidas. A polícia capixaba descobriu uma casa usada como depósito de drogas em Cachoeiro de Itapemirim, na região sul do estado do Espírito Santo. Havia drogas e balança de precisão no local que foram apreendidas. Drogas 2, no município de Guaçuí, no sul espírito santense, também foram apreendidas drogas, desta feita num terreno baldio. Uma cadela policial fez o trabalho de descoberta dos entorpecentes. Minha nossa, a droga é o mal, e ao mal não se dá trégua. Já disse São João Paulo II, quando era Papa, ele disse isso. A droga é o mal, e ao mal não se dá trégua. As pessoas têm que se convencer de que a droga é o mal, gente. Acaba com a vida, com a família, acaba com as pessoas. Olha, há emprego, mas não aparecem trabalhadores da construção civil. Pedreiros e ajudantes estão em falta no mercado. A falta de mão de obra é clara. As construções estão a todo vapor
e não são encontrados profissionais qualificados. 150 vagas estão abertas na agência do Cine, em Linhares, onde é realizada a triagem a fim de encaminhar os profissionais, olha só, para as empresas. Então, no Cine acontece a triagem, o filtro das pessoas, né, que vão se candidatar. Muitas pessoas também demonstram desinteresse em se capacitar. Meu Deus do céu, isso é difícil, né? Difícil para uma sociedade assim. Isso segundo um representante da área. Ele diz que tem muitos jovens que não estão interessados em fazer cursos, em se profissionalizar. Parece que não estão nem aí para o trabalho, né? Vamos lá. Menino de 8 anos denuncia avô por abuso sexual. Meu Deus. Se isso se confirmar, é uma tristeza, hein? Um menino de 8 anos de idade pediu ajuda a vizinhos para fazer denúncia em Linhares contra o próprio avô. O homem é suspeito de abuso sexual. A vizinha que recebeu a criança chegou a chorar na hora que o menino contou o caso. O delegado Fabrício Lucindo disse que em breve dará o resultado, revelando se houve ou não a violência sexual. A vítima foi entregue à avó materna e o suspeito está foragido. Um adolescente de 15 anos também teria sido abusado, segundo disse o menino. Agora tudo será, logicamente, investigado. Prejuízo de 15 mil em arrombamento na capital Vitória. Olha, um prejuízo de 15 mil reais foi resultado do furto numa lanchonete no centro de Vitória, capital do Espírito Santo, na madrugada de quinta-feira, dia 8 de setembro de 2022. Os produtos mais caros foram levados na calada da noite. O gerente acredita que os ladrões passaram a madrugada no estabelecimento, pois eles até fizeram um lanche no local, degustando um bolo. Olha só, um bolo que demora para comer, né? Um bolão, né? Puxa vida. Tiveram tempo então, né? Pelo chão, os malfeitores deixaram muita sujeira e até um cachimbo de crack. Nossa, a droga envolvida. O portão do estabelecimento foi arrombado e outros locais danificados. Meu Deus do céu. Entorpecentes encontrados pela Polícia Federal em casco de navio no Espírito Santo. 35 quilos de drogas foram descobertos no casco de um navio em porto particular de Vitória, no Espírito Santo. Homens especializados da Polícia Federal localizaram e apreenderam os entorpecentes que seriam enviados para o continente europeu. O caso foi divulgado na quinta-feira, dia 8 de setembro de 2022. Antigo Saldanha vira bistrô e cervejaria. Olha, o novo Clube Saldanha da Gama foi reaberto depois de muito tempo inativo. Agora o estabelecimento é um bistrô. Bistrô é um tipo de restaurante e bar. E também cervejaria, com vista de cartão postal em Vitória, perto do mar, né, diante do mar. É uma vista excelente. Já estive ali naquela região. A abertura foi na sexta-feira, dia 9 de setembro de 2022, das 8 horas às 23 horas. Vitória em festa pelos 471 anos. Olha, a cidade de Vitória, no Espírito Santo, comemorou 471 anos na quinta-feira, dia 8 de setembro de 2022, com muita festa. A capital espírito-santense é uma das cidades mais antigas do Brasil. O território é fruto de muitos aterros e ocupação de morros, além da modernidade de seus prédios e as belezas, principalmente da orla. Tem gente que vem de muitos outros estados e não querem mais sair de Vitória, né? Ou mesmo de outras cidades do Espírito Santo. Mas destaque aqui é Vitória pelos 471 anos. Nota internacional, repercussão da morte da Rainha Elizabeth II. Olha, a morte da Rainha Elizabeth II aos 96 anos, depois de 70 anos de reinado, repercutiu em todo o mundo e ainda repercute, porque era uma importante personalidade. No Palácio de Buckingham, residência real,
em Londres, uma multidão começou a chegar para as homenagens logo após o anúncio da morte. Olha, os ingleses adoram a rainha, né? Então, isso dá até uma comoção. Durante 10 dias haverá eventos referentes ao episódio histórico, o falecimento da rainha. Ex-presidentes como Donald Trump, Barack Obama e George Bush foram autoridades dos Estados Unidos que lamentaram o falecimento. O ex-primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, foi outro a falar da importância da longeva monarca. E aqui no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro decretou luto de 3 dias. Pois é, então nós aqui no Brasil, eu não sei como é que é o sistema do luto, mas as repartições públicas, né, elas cumprem, eu acho que um determinado ritual. Luto de 3 dias aqui no Brasil. Vocês que têm bandeiras, não sei como é que é a situação, mas é importante cumprir aí as determinações desse luto, porque existe certamente regras para que o luto de 3 dias seja obedecido. Aos 73 anos, o príncipe Charles tornou-se rei com o falecimento da mãe. Em 1981, Charles casou-se com Diana, com quem teve 2 filhos. O divórcio veio tempos mais tarde. Hoje, ele é casado com Camila, que passa a ser chamada de rainha consorte. Ele passa a ser chamado de Rei Charles III. O filho William, de 40 anos, agora é o Duque da Cornualha e o próximo na sucessão. Durante seu reinado, a rainha Elizabeth visitou 6 cidades brasileiras, quando encontrou-se no Maracanã, por exemplo, no Rio de Janeiro, com o jogador do século, Pelé, Edson Arantes do Nascimento, nosso Pelé. Ela viu Brasília em construção. O Itamaraty, Ministério das Relações Exteriores, enviou condolências ao povo britânico. Notas policiais da Grande Vitória. Morador de rua assassinado em Vila Velha. Na pracinha de Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha, um indivíduo em situação de rua foi assassinado a facadas por volta das 5 horas da sexta-feira, dia 9 de setembro de 2022. Ele era usuário de entorpecentes e há muitos anos vivia nas ruas, mesmo tendo casa para morar. Ele dormia com a companheira na hora em que uma pessoa chegou, o chamou e o matou com golpes de faca. A mãe compareceu à praça e confirmou que a vítima era dependente de drogas, mas não era voltada para o mal. Nossos pêsames, principalmente a mãe, né? A mãe, quando perde um filho, deve ser uma dor enorme. Filho agride o próprio pai. Olha aí, esse aqui não tem amor nem pelo pai, pelo amor de Deus. Um filho que há anos não frequentava a casa do pai o visitou depois de 8 anos e quebrou tudo. Ele deu pauladas no pai de 55 anos, danificou o veículo automotor e praticou um quebra-quebra no imóvel paterno. Meu Deus, descontrolado, o jovem ainda empurrou a atual companheira do pai e bateu no outro filho dele. O agressor foi preso, depois de contido e amarrado. E na delegacia disse que estava cansado de ouvir reclamações das pessoas pelo fato de não visitar o pai. O caso se deu na Grande Vitória. Criminosos entram em festa e assaltam. Pelo amor de Deus, hein? Haja crime. Criminosos vestindo camisa da polícia, olha aí. Roubaram ou fizeram uma camisa da polícia, invadiram o local de festa na Serra, Grande Vitória, Espírito Santo. No imóvel, atiraram para o alto e roubaram pertences dos frequentadores. Foi na região do bairro Porto Canoa, onde, posteriormente, policiais localizaram um automóvel dos ladrões batido num poste. Há algumas versões sobre o imóvel e sua utilização. O proprietário diz que durante o dia é um lava-jato, mas à noite o espaço é alugado para festas.
Há quem diga que o estabelecimento funciona como casa de entretenimento adulto noturno, mas o proprietário nega isso, né? Então alguém disse, olha, é uma casa de diversão adulta à noite, mas o dono negou. A Polícia Civil investiga o caso, segundo informação passada à imprensa na sexta-feira, dia 9 de setembro de 2022. Notas Espírito Santenses, tem mais aqui. Vamos ver se tem notícia não policial, porque é muita notícia policial no Espírito Santo. Doença rara em criança tem tratamento de 160 mil por mês. Meu Deus, que doença é essa, gente? Caríssima. É inimaginável, né? Ninguém tem um dinheiro desse, né? Minha nossa. Olha, uma menininha com 4 anos de idade sofre da doença denominada nanismo em Ibitirama, no Espírito Santo. E a Justiça concedeu uma liminar à família para receber dos cofres públicos o dinheiro a fim de tratar a síndrome rara. São 160 mil reais mensais, ou cerca de 2 milhões de reais no ano. Puxa vida, hein? A liminar será comunicada ao Ministério da Saúde e a Advocacia Geral da União poderá recorrer. Porque aí tem, né, a advocacia tem o modo de agir, né, numa questão dessa, principalmente quando é liminar, que é a primeira instância. Advogados denunciados por pescadores em Linhares. Advogados cobravam dinheiro com a promessa de indenização a pescadores linharenses, segundo divulgou a polícia local. As vítimas disseram que pagaram R$100 para fazer um cadastro junto aos advogados na quinta-feira, dia 8 de setembro de 2022. A Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, seção de Linhares, informou que investigará o caso e, se forem confirmadas as denúncias, os responsáveis podem ter até o registro da entidade cassado. Feira da Bondade de volta. Olha, Feira da Bondade é algo que faz o bem. O próprio nome já diz. A expectativa é de que 35 entidades participem do evento denominado Feira da Bondade no Parque de Exposições do Aeroporto, no município de Cachoeiro de Itapemirim, na região sul do território espírito-santense. Trata-se da 37ª edição da exposição solidária com a participação de voluntários de entidades filantrópicas. O evento ficou 2 anos suspenso por conta de medidas restritivas adotadas por autoridades estaduais e municipais no tempo do início da pandemia do novo coronavírus. Uma voluntária disse que o dinheiro que for arrecadado irá para a igreja da qual participa, que o aplicará em obras sociais. A feira acontece da sexta-feira até o domingo, até este domingo, dia 11 de setembro. Olha, um parque de diversões para a criançada foi armado no setor externo da feira. Então, quem tiver criança, pode levá-la, né? Prorrogada a campanha antipólio, eu já falei, irá até o dia 30 de setembro, né? A campanha antipoliomielite. Polícia Rodoviária Federal realiza a Operação Independência. Vai até o domingo, hein? Olha, começou na terça-feira, dia 6 de setembro, a Operação Independência, realizada pela Polícia Rodoviária Federal em todas as estradas que cortam o estado do Espírito Santo, chamadas BRs. O trabalho permanecerá com fiscalizações intensas até este domingo, dia 11 de setembro de 2022. Vamos falar sobre o preço da gasolina em Colatina. Olha, o preço da gasolina mais baixa em Colatina que eu encontrei foi de R$ 5,25 o litro, pagamento à vista. Foi no posto Anacleto, situado na rodovia do Café, número 606, em frente ao Oba Superatacado. No posto Rio Doce, no centro da cidade, ao lado da cabeça da ponte Florentino Avidos, o litro da gasolina sai por R$ 5,28, enquanto no posto São Miguel, também no centro, perto da Praça Sol Poente, o valor é de R$
R$1,39. Olha, tem a redução do preço do leite também. Eu estou fazendo pesquisa para vocês aí que gostam de pesquisar e gostam também de economizar. Quem gosta de promoção pode comprar o leite Damari integral a R$ 4,75 o litro, a caixinha, na sexta-feira, dia 7 de setembro. Aliás, sexta-feira não foi dia 7 de setembro, né? Sexta foi 9 de setembro. É o 7 de setembro, que foi uma grande festa neste ano, né? Está na minha cabeça. Então, quem gosta de economizar, encontrou o leite Damari por R$ 4,75 o litro. Dia 9, na sexta-feira, no supermercado Oba. Eu não sei se neste sábado estará neste valor. Agora, vários estabelecimentos supermercadistas estão fazendo promoções porque o preço está caindo, né? Há vários supermercados com o litro por menos de R$ 5,00. Também o quilo do queijo está com preço menor. Por menos de R$ 40,00 você consegue encontrar o quilo do queijo se você pesquisar. Eu encontrei, por exemplo, o queijo cabacinha por R$ 37,70, R$ 37,50, uma coisa assim. Recentemente num supermercado do centro. Programação então da Paróquia Sagrado Coração de Jesus para sábado, dia 10 de setembro de 2022, 19 horas, celebração eucarística com o Padre José Valdeci Romão, Catedral Sagrado Coração de Jesus. Também às 19 horas, tem celebração da palavra com o diácono David José Langa Lopes, na comunidade católica São Francisco de Assis, que corresponde ao bairro Operário. Mesmo horário, 19 horas, celebração da palavra com o diácono Amaury Braz Caser, na comunidade católica São Pedro, bairro Pedro Vitali. Às 19 horas, celebração da palavra com o seminarista Renildo Andrade Marim, na comunidade católica Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, bairro do mesmo nome. Programação da Paróquia Sagrado Coração de Jesus em Colatina para o domingo, missas e celebrações da palavra, domingo 11 de setembro de 2022. Às 7 horas, celebração eucarística na Catedral com o Padre José Valdeci Romão. Às 8 horas, celebração da palavra com o diácono David José Langa Lopes, na comunidade católica Santa Luzia, bairro Alto, Vila Nova. 8 horas, celebração da palavra também, no mesmo horário, né? 8 horas, com o seminarista Renildo Andrade Marim, na comunidade católica Santo Expedito, bairro Jardim Planalto. 9 horas, tem missa com o Padre José Valdeci Romão na Catedral. Também às 9, celebração eucarística, que é o sinônimo de missa, com o Padre José Valdeci, já falei, né? Na Catedral. Deixa eu ver. Sim, também às 9 tem celebração da palavra com o diácono Amaury Braz Caser, na comunidade católica Nossa Senhora de Guadalupe, bairro Vista da Serra. 17 horas, a missa será com o Padre Valdeci, na comunidade católica Sagrada Família, bairro Maria Ismênia. 17 horas também, celebração da palavra com o diácono David José Langa Lopes, comunidade católica São Lucas, bairro Noêmia Vitali. 19 horas, celebração eucarística com o Padre José Valdeci Romão, na Catedral Sagrado Coração de Jesus. Aí termina, né? Tenho aqui missa da segunda-feira, dia 12 de setembro, às 19 horas, celebração eucarística com o Padre José Valdeci Romão, na Catedral Sagrado Coração de Jesus. Tá bom? Então, são estas as celebrações. Olha, e mais uma informação. O titular da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, Padre José Valdeci Romão, informou que neste domingo, né, dia 11 de setembro de 2022, será promovido um almoço com arroz carreteiro às 11 horas na Arena Norte Star, em lugar do jantar de 2020, que foi cancelado por causa da pandemia. Então,
há ingressos à venda e quem já adquiriu naquele ano poderá usá-lo também agora. Tabela do Campeonato Brasileiro para o sábado, domingo e segunda-feira. Olha, você que gosta de futebol, fique sabendo. No sábado, às 18h30, jogam Londrina e Chapecoense. Às 19 horas, Fluminense e Fortaleza. Também no sábado, 21 horas, Palmeiras e Juventude. No domingo, às 11 horas, tem Botafogo e América Mineiro. No mesmo horário, Avaí e Atlético Paranaense. Às 16 horas, tem 3 jogos. São Paulo e Corinthians, Coritiba e Atlético Goianiense e Grêmio e Vasco da Gama. No domingo, às 19 horas, jogam Goiás e Flamengo. Segunda-feira, dia 12 de setembro, às 20 horas, se enfrentarão Sport Recife e Bahia. Pesquisa de preços. Olha, eu faço as minhas pesquisas de preços. Quando eu encontro o produto mais barato, eu passo para vocês aqui. Eu comprei, por exemplo, amendoim branco, Princesa do Norte, por R$ 4,69, 500 gramas. Ricota fresca, Mochoara, o quilo, R$ 17,66. Foi no supermercado principal, na Avenida Presidente Kennedy, bairro Vila Lenira, em Colatina. Esse supermercado principal dá desconto de 4% nos pagamentos à vista. É a empresa Maim Comércio de Alimentos Limitada. Eu comprei também hambúrguer Império, frango. De frango, sabe? O hambúrguer Império com carne de frango. 56 gramas o bifinho a 89 centavos. Foi o valor menor que eu encontrei em Colatina, no supermercado Extrabom. Fica na Avenida Getúlio Vargas, 517, no centro de Colatina. Telefone 3711-9299. Isso foi na sexta-feira, dia 9 de setembro de 2022. Amigos e amigas, agora atualidades, hein? São notícias que servem para qualquer época porque são atuais e enriquecem o nosso intelecto, a nossa mente, esclarecem, elucidam. Vou falar sobre vegetais frescos que não necessitam mais de prazo de validade no Brasil a partir deste ano de 2022. As embalagens de vegetais frescos não precisam mais vir com prazo de validade no Brasil. O objetivo é evitar o desperdício de alimentos. Pela cor, cheiro ou toque, a pessoa consegue saber se os vegetais estão bons para o consumo. Antes, com a data limitando o consumo, os produtos com prazo de validade vencido iam parar no lixo. Nenhum outro destino, como doação, por exemplo, era aceito. Os comerciantes eram penalizados pelos órgãos de defesa do consumidor quando mantinham vegetais embalados fora da validade. Com isso, o resultado era muito desperdício. E segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, 30% de alimentos são desperdiçados. É bom lembrar, no entanto, que todos os alimentos expostos em estabelecimentos comerciais continuam tendo que atender aos requisitos mínimos de qualidade. Ou seja, tem que estar limpos, firmes, inteiros, isentos de odores estranhos, né? Odores estranhos, claro, e insetos vivos ou mortos. A informação é do Ministério da Agricultura. Higiene e saúde. Você cuida de seu corpo? Você faz a sua higiene? Atenção, homens, hein? É necessário aparar as unhas dos pés, pelo menos de 2 em 2 meses. Assim como se aparam as unhas das mãos, é necessário também fazer o mesmo com as unhas dos pés, a fim de deixar os membros inferiores higienizados. Para fazer isso, recomenda-se um cortador de unhas resistente e de tamanho médio. O aparelho pequeno
pode exigir muito esforço e às vezes quebra. Há também quem use tesoura, mas neste caso tem que ser bem amolada, hein? O cortador, no entanto, parece ser mais prático e eficiente. Veja como fazer o autosserviço escrevendo no campo de busca do YouTube: cortar unhas, aparar lâminas dos dedos por repórter Paulo Maciel. Lá tem um vídeo mostrando como fazer. Intelectuais, filósofos e pensadores. Você conhece algum? Olha, eu vou falar de pensadores da história passada. Blaise Pascal, da França, viveu entre 1623 e 1662. Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona, Argélia, viveu entre 354 e 430. Immanuel Kant, da Alemanha, viveu entre 1724 e 1804. Jean-Jacques Rousseau, suíço, viveu na França, 1712 e 1778. Euclides, de Alexandria, viveu entre 360 a 295 a.C. Friedrich Nietzsche, da Alemanha, 1844 a 1900. René Descartes, França, 1596 a 1650. Platão, da Grécia, viveu entre 428, mais ou menos nessa época, antes de Cristo, a 347 antes de Cristo. Aristóteles, da Grécia, viveu entre 384 a 322, também antes de Cristo. Tem mais um aqui famoso, Sócrates, viveu entre 470 e 399 antes de Cristo. E agora eu falo para você outra coisa sobre desenho oriental. Você sabe o que é anime? Anime ou anime? A pronúncia pode ser anime ou anime. Para os ocidentais é o desenho animado da cultura japonesa. Para os japoneses é todo tipo de desenho animado. A principal característica são os olhos muito grandes e bem definidos. Senhor do tempo. Jesus age na hora certa, não se adianta e nem se atrasa, pois ele é o Senhor do tempo, ele é o Deus eterno. Se é eterno, para ele não tem ontem, não tem amanhã, no sentido de contagem de tempo, pois a eternidade é ausência de tempo. Quando ele diz que ainda não chegou a sua hora nas bodas de Caná, Jesus se refere à realidade humana, que tem ali uma quantidade de tempo, desde o nascimento até a morte, dentro da eternidade. Essa informação é do canal no YouTube do pastor Paulo Seabra. Para pensar agora, atenção, vamos pensar um pouquinho? Você não morrerá eternamente por causa do pecado que cometeu, mas por causa da graça de Deus que você recusou. Pense nisso. O editor da Bíblia é o Espírito Santo de Deus. Messias, vamos falar sobre o Messias? Jesus Cristo entrou na história e na cruz do Calvário amarrou o homem valente do mundo, Satanás. Jesus dominou o maligno. O apóstolo São Paulo diz que Deus nos tirou de debaixo da autoridade do império das trevas e nos levou para o reino do Filho de seu amor. Quando o Evangelho, palavra de Deus, é pregado com fidelidade, o coração do ser humano é aberto. Vamos raciocinar mais um pouquinho? Vamos pensar mais um pouco? Para raciocinar, pense bem. Se Deus escolheu alguém, é porque vê algo nessa pessoa que ele pode usar. A pessoa pode ser um instrumento. Esse escolhido deve fazer a vontade de Deus. Deus sabe de tudo, hein? Deus nunca escolhe errado. As pessoas é que erram
em suas escolhas. Deus sabe do passado, do presente, do futuro. A vitória do ser humano nunca virá de sua própria capacidade, e sim de Deus. Você quer conhecer uma pessoa de verdade? Dê a ela poder. Aí você vai conhecer essa pessoa. Para o cristão refletir, o sacrifício de Cristo se renova misticamente a cada missa, hein? Você que é católico, atenção. Você que não é também, gosta da Igreja Católica. A ação do anticristo é negar a Eucaristia, negar a Santa Missa. Constatação: somos corpo e alma. O parágrafo 367 do Catecismo da Igreja Católica diz que o ser humano é formado de corpo e alma. A alma é espiritual e o corpo é material. A morte é quando o corpo se separa da alma. O espírito está junto com a alma. É esclarecimento do professor Felipe Aquino no seu canal do YouTube. Agora uma coisa, você concorda? Pais educam, professores ensinam. Hein? Você concorda? É um entendimento de algumas pessoas sobre o tema relacionado à escola. Pais educam, professores ensinam. E o Deus dinheiro? Você já ouviu falar que alguém tem o dinheiro como Deus? O dinheiro não poderá nos acompanhar após a morte. O máximo que ele poderá nos dar é um bom funeral. A nossa família é o maior patrimônio aqui na terra. Palavras do pastor Hernandes Dias Lopes, hein? No seu canal do YouTube. Frases. Agora temos aqui algumas frases. A Bíblia é o maior manual de comportamento humano do mundo. Pastor Silas Malafaia, numa pregação. Agricultura. A cidade não vive sem o campo, mas o campo pode viver sem a cidade. Destinos da alma. Destino primeiro, céu. Pode ter também destino segundo, purgatório. Ou o destino terceiro, que eu não desejo para ninguém, que é a danação eterna, mais conhecida como inferno. O corpo terá propriedades diferentes no inferno. Você sabe o que significa lícito? Significa conforme as regras. Você sabe o que significa válido? Quando ocorre, quando acontece. Para raciocinar, Deus criou o mundo para revelar a sua glória, segundo informa o professor Felipe Aquino em seu canal no YouTube. A criação revela a glória de Deus. Tudo revela a glória de Deus. E não existe nada mais maravilhoso na face da terra do que o ser humano, pois fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O homem, o ser humano, é a glória de Deus, segundo o santo Irineu de Lyon. Só nós temos a liberdade, a vontade, a consciência, a imaginação, a memória, os sentimentos. Só nós podemos gozar das coisas maravilhosas que produzimos, como a casa para morar, o carro para se locomover, o avião para viagens mais rápidas. Pena que o homem, às vezes, longe de Deus, use tão mal a inteligência para coisas nefastas. Mas tudo que Deus fez é bom. Deus não autorizou ninguém a fazer coisas erradas, a pecar. Deus criou o mundo para revelar a sua glória. Agora eu quero falar sobre a Santíssima Trindade. Você sabe o que é a Santíssima Trindade? É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. 3 pessoas numa só, formando, um único Deus. É difícil de explicar. Mas, assim como a água tem 3 estados e é uma só, a água pode ser vapor, pode ser gelo e pode ser líquida.
e é uma só, é água. Assim a gente pode entender um pouquinho a Santíssima Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas num único Deus. E agora eu quero falar dados sobre o Brasil, nosso querido Brasil. O Censo 2022 teve como objetivo visitar os municípios brasileiros em sua totalidade. São cerca de 213 milhões de habitantes em mais de 70 milhões de domicílios nos 5.570 municípios brasileiros. Olha, o Brasil tem 5.570 municípios. A pesquisa, às vezes a pessoa não tem noção da importância da pesquisa. A pesquisa serve para revelar, entre outras informações, as características dos domicílios, a identificação étnico-racial, nupcialidade, núcleo familiar, fecundidade, religião ou culto, deficiência, migração interna ou internacional, educação, deslocamento para estudo, trabalho e rendimento, deslocamento para trabalho, mortalidade, autismo. Então são vários dados que o censo consegue recolher. Realizado a cada 10 anos, o censo demográfico é a principal fonte de referência para o conhecimento das condições de vida da população em todos os municípios do país. E agora eu quero falar um pouquinho sobre a história da igreja. É também uma informação passada pelo professor Felipe Aquino no seu canal no YouTube. Missão de evangelizar o mundo. Olha, a Igreja Católica possuiu já, olha só, no passado, possuiu 40 mil quilômetros quadrados de terras, fruto de doações, hein? Tudo foi tomado em guerra comandada por Vítor Emanuel II. Então, a igreja possuiu 40 mil quilômetros quadrados que foram tomados por Vítor Emanuel II, um rei. Somente a Condessa de Canossa doou várias cidades para a igreja, que foram tomadas em guerra. O Estado Pontifício foi fundado no ano de 732. O Papa Pio IX, que tinha um exército de 10 mil soldados, assinou a rendição para que não houvesse batalha e derramamento de sangue. Hoje, na atualidade, o Vaticano tem meio quilômetro quadrado, que consiste num pequeno estado dentro de Roma, a capital italiana. O Papa Pio XI assinou em 1929 o Tratado do Latrão com Benito Mussolini. Esse tratado foi para manter esse pequeno território sede da igreja. Não há espaço nem para um aeroporto. A igreja precisa desse pedacinho de terra para salvar o mundo, disse o pontífice na época. A igreja recebeu de Cristo a missão de evangelizar o mundo inteiro. Foi Cristo quem disse: ide pelo mundo e evangelizai. Uma determinação do próprio Messias. O Papa é considerado chefe de Estado e o Vaticano tem assento na ONU. No entanto, a igreja tem usufruto, mas não a propriedade, ou seja, não pode alienar ou vender os bens. Só pode usar de acordo com o tratado internacional. Um abraço para você.